Um ímã e um bloco de ferro são mantidos fixos numa superfície horizontal, como mostrado na figura a seguir. Em determinado instante, ambos são soltos e movimentam-se em direção ao outro, devido à força de atração magnética. Despreze qualquer tipo de atrito e considere que a massa do ímã é igual à metade da massa do bloco de ferro. Sejam AI, o módulo de aceleração, e FI, o módulo da força resultante das forças sobre o ímã, para o bloco de ferro, essas grandezas são respectivamente AF e FF. Com base em informações, é correto afirmar que está querendo saber a relação entre as forças que um faz ao outro e as acelerações que um vai ter em relação ao outro. Então vamos lá. Falou de força magnética, mas essa questão não tem nada a ver com magnetismo ou eletromagnetismo. É simplesmente o seguinte: o ímã vai atrair o ferro. Força do ferro. O ferro reage e atrai um ímã. Força do ímã. Ótimo. Olha o que eu disse na hora que eu estava explicando. O ímã atrai o ferro reage e atrai um ímã. Aqui está rolando a terceira lei de Newton. A ação e reação. Ação e reação têm que ser iguais. Então a força do ímã em módulo, note que eu não estou colocando nada de vetor aqui em cima, tem que ser igual à força do ferro. Terceira lei de Newton, pronto e acabou. Então, sei lá, você não sabe fazer mais nada, você não consegue achar aceleração, você não vai chutar a questão de qualquer jeito. Vai chutar uma das duas. Só que o que eu vou fazer para achar aceleração? Qual equação que você conhece que relaciona força e aceleração? Segunda lei de Newton. Força é igual a massa vezes aceleração. Então, onde tem força, eu vou colocar massa vezes aceleração. No lugar da força do ímã, eu vou colocar massa do ímã vezes a aceleração do ímã. Isso tem que ser igual, no lugar de força do ferro. Lembra que uma igualdade, pessoal, não é só quer dizer que uma coisa vezes a outra vai dar a força, não. Quer dizer que onde tem força eu posso substituir por isso, ou vice-versa. Isso para todas as fórmulas que você for mexer dentro do seu estudo. Então, no lugar de força do ferro, eu vou colocar massa do ferro vezes aceleração do ferro. Ótimo, beleza. Volta no enunciado comigo aqui, por favor. Começando aqui. Despreze qualquer tipo de atrito. Considere que a massa do ímã é igual a metade da massa do bloco de ferro. Massa do ímã é igual a metade da massa de ferro. Então eu posso falar que a massa de ferro, manda para lá, é 2 vezes a massa do ímã. Nem precisava fazer isso aqui não. A partir dessa informação eu já poderia substituir lá. Mas, questões de gosto. Não gosto de mexer muito com fração não. Então onde tem massa de ferro, eu vou colocar 2 vezes massa do ímã. Aqui vai entrar no lugar desse valor 2 vezes a massa do ímã. Aí a gente mata a questão. Massa do ímã vezes a aceleração do ímã é igual 2 vezes a massa de ímã vezes a aceleração do ferro. Para que eu fiz isso? Eu quero achar acelerações, né? A relação entre elas. Então a massa do ímã vai embora com a massa do ímã dos dois lados. Então a aceleração do ímã 2 vezes a aceleração do ferro. Aceleração do ímã 2 vezes a aceleração do ferro. Letra B a resposta.